Opa, fala aí, meu nome é Joto e bem, existem pessoas burras, existem pessoas hipócritas, existem estorvos na humanidade e existe Jack Doherty, a pauta de hoje. Acredite em mim, esse cara é literalmente a junção de tudo que eu disse e eu não tô de brincadeira. Então, antes da gente começar, dá like, se inscreve, se quiser comentar alguma coisa, comenta, compartilha e bora! Jack Doherty começou no YouTube com 12 anos de idade. Assim, não é uma idade muito recomendável, mas fazer o que? A vida dele, né? E bem, o Jack no começo ele era basicamente todo o oposto do que eu vou falar aqui hoje. Ele era uma pessoa completamente convivível, e na verdade ele era até bem simpático no começo. Porém, digamos que ele tinha uma mãe extremamente negligente. E isso nos é mostrado no primeiro vídeo em que a gente vê um pouco da falta de noção do Jack Doherty, que é o vídeo Indo à Casa do FaZe. Quem é FaZe, eu não faço ideia. Sério, não faço ideia de quem é FaZe. Mas eu sei que o Jack literalmente ficou batendo na frente da porta do FaZe. Literalmente chegou na casa do FaZe sem ser convidado. E adivinha só, quem levou ele pra lá? Eu vou te dar 3 opções. Um Uber. Não, 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 não. Opção 2, ele foi sozinho. Não, 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 não. Ou opção 3, a mãe dele levou ele achando que ia ser uma boa ideia levar o seu filho pra casa de um completo desconhecido. Sim, 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 sim. Sim, meus amigos, a mãe de Jack Doherty achou uma ótima ideia levar o seu filho, que na época tinha 13 fucking anos, pra casa de um adulto desconhecido, onde ele ficou lá batendo na porta enchendo o completo saco, porque ele não foi convidado. E isso já mostra muito da personalidade do Jack, porque ele é simplesmente um mimadinho ridículo. Pega ele, é Jack aí, ó. Pega o Jack, pega, junta. Bora todo mundo batendo no Jack. Jack, você é Jack. Porém, ainda estamos na pontinha do iceberg, meus amigos. Enfim, o Jack cresceu muito no YouTube com aqueles famosos vídeos de pranks, que na minha opinião são os piores, porque você simplesmente está enchendo o saco de uma pessoa por visualizações. E ele se tornou um youtuber até que bem famoso lá na gringa com seus vídeos de pranks. Porém, o buraco ia ser muito mais embaixo quando o Jack contratou um segurança particular. O Jack cresceu até sua própria maioridade no YouTube e ele conseguiu dinheiro suficiente para contratar um segurança particular. E aí você pensa, ele contratou o segurança por autodefesa? Na verdade, não. O objetivo do Jack com esse segurança era ser um pé no saco. Go. What? Little bro, what you gonna do? What you gonna do, little bro? Yeah. Ele literalmente ficava enchendo o saco de qualquer um que tinha o desprazer de conhecer esse ser humano. E se alguém tivesse peito para poder tentar confrontar o Jack, vinha o segurança particular dele e o Jack ficava atrás do segurança que nem uma meretriz. Porém, teve um certo dia que, vamos combinar, vai, ninguém trabalha para sempre. E então, o Jack acabou perdendo o segurança particular dele. E aí é que entra o negócio. Porque você vê, nesses vídeos o Jack não tem medo de ser esse ser humano horrível que ele é. Porém, ele permaneceu fazendo a mesma coisa, mesmo sem o segurança. Eu acho que não passou pela cabeça desprovida de inteligência de Jack, que literalmente, agora que ele tá sem o segurança, que a galera vai ter mesmo coragem para bater nele, porque não tem um negão maromba nas costas dele. Então, sempre que o Jack iria encher o saco de alguém e alguém tinha peito suficiente para tentar bater no Jack, ele corria que nem uma bichona. Na verdade, isso daí já é uma ofensa às bichas, né? Porque, sinceramente, até elas têm mais coragem que esse cara. Mas, simplesmente, essa daí é a polêmica menos importante, porque agora
vem as cerejas do bolo, que são as ex-namoradas de Jack Doherty. Sim, até ele e você não. Enfim, piadas à parte, o Jack Doherty teve ex-namoradas que relataram o quão horrível era a convivência com Jack Doherty. Inclusive, tem um certo padrão entre as mulheres que se relacionavam com Jack Doherty, que são os OnlyFans. Rapaziada, fiquem longe desse tipo de coisa, ok? Isso daí é perigo, isso daí não presta, isso daí não é pra você. Fica longe dessa droga. E aí você deve estar pensando, deixa, isso deve ser a preferência dele, namorar uma modelo famosa do OnlyFans. Na realidade não, meus amigos, o buraco é muito mais embaixo. Isso porque uma das ex-namoradas do Jack Doherty relatou que ele teve sérios problemas em relação aos votos de casamento. Eles namoraram por muito tempo, porém ela terminou com ele no instante que eles estavam no casamento. Porque os votos de casamento do Jack não pareciam votos de amor, não parecia uma declaração, parecia um contrato empresarial, que era, se você não tivesse um privacy, você era obrigada a criar um, caso você queira ficar com o Jack. Segundo, todo o dinheiro que você ganhar com as assinaturas do privacy vai para a conta do Jack. Sim, ele obrigava as namoradas dele a terem um privacy, era obrigatório que elas tivessem uma plataforma assim, para que ele lucrasse em cima do lucro delas. E além disso, o Jack também colocou uma outra coisa nesse contratinho dele, que era simplesmente, se a elas o traíssem, ela ia ter que pagar 10 fucking milhões de dólares. Assim, gente, vamos combinar uma coisa. Traição é mau caratismo. Sim, traição é sim um absurdo. Porém, minha gente, aí que tem um detalhe. Elas eram quebradas, elas eram completamente submissas ao Jack Doherty. Então não tinha nem risco delas traírem ele. E mesmo se tivesse, ele não podia falar nada, porque várias pessoas que já viveram com o Jack vazaram, adivinha só, que ele traía todas as namoradas que ele tinha. Em resumo, gente, isso aqui já é para qualquer tipo de relacionamento, velho. Relacionamento com amigos, relacionamento com seu namorado, namorada, noivo, noiva, relacionamento com sua família, tudo. Você não tem o direito de exigir uma coisa que você não faz por merecer. Tipo, se você não quer que sua namorada te traia, não traia ela também. É assim que é a lei da vida. E o pior é que o Jack literalmente nem se esforçava para esconder isso na realidade, cara. E isso é meio que um problema, porque além dele trair elas, ele também ficava um tempo inteiro botando defeito nelas, falando um monte de coisa desconfortável, botando defeito nelas, basicamente quebrando a mentalidade delas. I was underage. I was really 16, yeah, and I would have certain social media managers and people talk to me about not only different types of platforms that I could post on and get away with it when I was younger. So that was something I was very, very negative opinions. I didn't want to. Para que elas permanecessem submissas a ele. Inclusive, ele divulgava para o seu público, que era majoritariamente menor de idade, os privacies e os OnlyFans de suas namoradinhas. Jack, tu tem problema, queridão. Tu tem problema. E tem uma ex-namorada do Jack Doherty que é muito importante para o vídeo de hoje. O nome dela é McKinley Richardson. Eu não sei se ela continua nesse ramo aí, mas não é importante agora. O importante é que ela vazou simplesmente tudo que precisava sobre o Jack Doherty. Ela já espalhou que o Jack era um péssimo namorado. Tanto que ela uma vez saiu para tomar uma brejinha com as amigas. E simplesmente quando ela voltou, o Jack começou a xingar ela de tudo quanto era coisa. Porque tava com medinho dela trair ele. Sendo que, meu irmão, você trai ela enquanto ela tá fora de casa. Então tu não tá em condição de exigir nada.
Sem falar também que ela tem uma coisa chamada círculo social, meu querido. Não é porque tu é o namorado dela que automaticamente o único contrato dela tem que ser você. Além disso, tem também um outro relato muito desconfortável da McKinley, que foi em que uma noite a McKinley ela acordou com um dos amigos do Jack Doherty pondo a mão na calça dela enquanto ela dormia. Sim, ele estava tentando fazer exatamente o que você está pensando. And I just remember waking up and hand was in my pants. I was in the middle of him and Jack. And I just felt so violated and scared. Like I had never been through a situation like that ever. And not knowing who it was. Like I just woke up to a dark figure in the room next to me, laying in bed with his hands in my pants. I woke up freaking out. I pushed him away from me and I'm like trying to tap Jack. And I'm like, Jack. And he's drunk as shit. I'm like, I don't know what to do. I'm pushing this guy off of me and he doesn't care. I turned to the side, like closer to Jack, and I'm like trying to tap him. I'm basically on top of Jack in his back. Ela tentou avisar pro Jack, porém aqui o Jack, ele tava tão louco de álcool, de droga, que ele não ouviu a McKinley. Ele simplesmente deixou ali. E para piorar, ele ainda fez a McKinley conviver com todos os amigos do Jack, incluindo esse cara, no café da manhã. E ela tentou de novo avisar pro Jack. E o Jack fez o mínimo, que é dar uma coça verbal nesse cara e expulsar ele de casa. Parabéns, Jack. Você fez o mínimo que você deveria ter feito. Mas dá claramente pra ver que ele só fez isso porque ele não queria perder o cofrinho dele, né? Inclusive, vocês me ouviram falar que o Jack usa droga? É, meus amigos, ele usa sim. Porque o Jack Doherty tem um sério problema em relação a drogas. Inclusive, o Jack tem TDAH. E eu me senti ofendido por estar no mesmo espectro que esse cara. E ele saiu oferecendo os remédios dele para TDAH como se fosse doce. Ele saiu oferecendo para todo mundo, falando que ia deixar eles mais concentrados. Sendo que, Jack, isso aí não é brincadeira não, meu querido. Isso é parte do teu tratamento. Isso também não ajuda, que ele usava drogas. Mas saindo um pouco desse assunto das drogas, a McKinley também revelou uma coisa. Pouco tempo depois deles terminarem, o Jack enviou para ela uma coisa. Era uma bolsa que a McKinley tinha esquecido lá na casa do Jack, com um fucking rastreador para ele poder saber onde ela tá e ter controle de onde ela vai. Sendo que vocês já terminaram. E adivinha só, por uma coisa que você mesmo fez, porque você não foi um bom namorado para ela. E a McKinley fez o óbvio que qualquer pessoa faria neste momento, que foi tomar medidas protetivas contra o Jack Doherty. Porém, chegamos na melhor parte desta história, porque final de 2025 chegou, e com isso também chegou o fim de Jack Doherty. Isso porque chegou essa notícia lá no jornal de Miami. Popular social media star Jack Doherty behind bars in Miami. Police say it all started when the internet personality stopped his car in the middle of traffic near Washington Avenue overnight. Officers say they then attempted to speak with Doherty, asking him to move his car off the road. Doherty failed to listen to officers, saying he would move his car after he completed an online bet. Police took the 22-year-old into custody and found an amphetamine pill and marijuana in his car. We reached out to Doherty's attorney for comment, but have not heard back. Embora, carniça. O Jack havia sido preso porque a polícia encontrou ele fumando na frente de um local onde ele não deveria ter estacionado, e eles pediram gentilmente para que o Jack saísse dali. Porém, o Jack, achando que ele estava acima da lei, disse que não, que ele estava cumprindo uma aposta online. E assim, Jack Doherty foi preso. Inclusive, enquanto esse vídeo estava sendo editado, chegou até mim a seguinte informação. A audiência de Jack Doherty já está acontecendo, porém o Jack se recusa a comparecer, o que pode complicar mais pro lado dele. Falta pra ver. Isso sem falar também de algumas polêmicas mais anteriores, como por exemplo, quando o Jack bateu o carro dele. Ele simplesmente estava fazendo live dirigindo o carro e ele bateu o carro dele.
por algum motivo ele não tentou chamar socorro, ele não tentou fazer nada, ele só ficou ali parado que nem uma quenga, filmando e lamentando pelo seu carrinho. E obviamente a polícia não gostou, porque, né, mexer no celular durante o trânsito é infração. E assim termina a história de Jack Doherty. Antes de acabar o vídeo, que tal a gente ler algumas penalidades dos atos que o Jack já fez? Isso aqui é a penalidade por mexer no celular enquanto está no trânsito. Em resumo, dá uma multa. Essa aqui é a penalidade pelo rastreamento do Jack, que pode resultar em prisão ou até multa de $5.000. E esse textão aqui é para as penalidades em que o Jack forçava as namoradas dele a criarem OnlyFans. Meus amigos. Mas enfim, eu acho que eu vou ficando por aqui. Se você gostou, muito obrigado por assistir. E